trouxe aí algumas dúvidas de um colega sobre a diferença de ART e a RRT, né, que é do CAL. E entrando um pouco nesse tema, né, nesse assunto, eu acho ele muito interessante de estar conversando aqui com vocês, até porque é um tema que é pouco conversado, eles trazem pouco aí na nossa formação, na faculdade. E eu vejo isso daí por vários motivos, né? Um deles é que vários dos professores de faculdade hoje, esses selecionados pelas instituições por conta do seu currículo acadêmico, muitas vezes dão preferência aí para os doutores e mestres, né? Que no fundo são ótimos professores, mas a grande maioria não está no campo, né? Não exerce de fato a engenharia, né? Então muitas vezes não emitiu nenhum RT na vida, né? Então, é difícil para essas pessoas darem esses exemplos aí, tirarem algumas dúvidas. E dúvidas que eu falo é quanto à importância do nosso conselho de classe, que no caso da engenharia é o CREA, né? Diferente do que muitos engenheiros eles pregam, né? Que o CREA, entre aspas, não serve para nada, né? É que infelizmente o ponto que a gente mais consegue enxergar a atuação do CREA na engenharia é no momento que a gente vai emitir a nossa RT e eu preciso pagar a taxa, né? Todo ano ela sobe um pouco, hoje está a faixa aí de R$ 103. Uma vez no ano também, no momento de pagar a nossa anuidade, né? Então a lembrança que o engenheiro tem do CREA, infelizmente, é mais relativa aos custos que eles nos traz. Mas aqui é importante a gente reforçar a importância do conselho de classe, não só para o CREA, mas para todas as profissões, né, que necessitam de um conselho de classe. No caso aqui eu vou falar do CREA, que é onde eu conheço um pouco melhor, né? Mas a odontologia tem seu conselho de classe, a medicina tem o seu, e todas as profissões regulamentadas, né? O pessoal do direito, aí a OAB, amplamente conhecida. Mas sobre o CREA, né? Quando eu falo benefícios do CREA, a importância do CREA, quais são eles? E, no meu ponto de vista, um dos principais é fiscalizar a atividade de engenharia. Poxa, mas quer dizer que então eu pago e eu acho bom que o CREA exista para que ele me fiscalize? Entre aspas, até sim. Mas ele não só vai me fiscalizar, mas também fiscalizar outras empresas e profissionais que podem, porventura, estar atuando, desenvolvendo atividades técnicas. E muitas vezes sem ter esse conhecimento ou liberação, né? Então, através do CREA, que se garante que só podem executar serviços técnicos, vender serviços técnicos, engenheiros formados, né? Então, imagine se o CREA não existisse, o que poderia acontecer? Qualquer pessoa simplesmente iria projetar, iria vender serviço de engenharia, mesmo que não tivesse uma formação. Então, o que garante que realmente só pessoas legalmente habilitadas podem vender, né, serviços de engenharia é a existência do conselho de classe. E o conselho de classe, ele, por sua vez, também dentro da engenharia, ele vem o quê? Ele vem definir a atribuição de cada profissional. Então, dentro da engenharia existem várias especialidades. E o CREA, ele também divide essas especialidades. Então, é através da regulamentação junto ao CREA, com o FEA, que existem as especializações. Então, por conta dele que ele defende que o engenheiro eletricista ele vai atuar em tal ramo, o engenheiro civil no ramo dele, o engenheiro mecânico no ramo dele. Então, ele defende também essas atribuições. E também lembrando outra questão importante, né, do CREA. É somente através dele que nós somos engenheiros de fato, né? Até porque quando nós nos formamos, na verdade nós não saímos com um título de engenharia da formação, né? Então a formação elas não nos confere esse título. E esse título de engenharia, né, de engenheiro, ele só é conferido a partir do momento que você se cadastra num conselho de classe. Então, quando nós nos formamos, por exemplo, se você for ver lá o teu certificado, o meu, no caso, é bacharel em engenharia ambiental sanitarista. Então, sou um bacharel em engenharia. O que me torna, de fato, engenheiro é a partir do momento que eu vou lá e me cadastro junto ao CREA, junto ao meu conselho de classe. Aí, nesse momento, eu, de fato, posso exercer a minha profissão, né? Eu sou legalmente habilitado. Então, também o conselho de classe, ele traz esse benefício, ele que nos confere a profissão. E é um assunto, como eu falei, muito interessante, que merece até mais minutos de conversa, né? Porque também daí entram várias outras dúvidas, né? Algumas que já me perguntaram, poxa, Rodrigo, um dia eu fui emitir uma RT e me questionaram quanto à minha atribuição dessa RT. Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico e eu fui emitir uma RT aí ligado à parte elétrica do equipamento mecânico que eu desenvolvi. Eu posso ou não posso? Quem responde isso daí é o CREA. Mas o CREA ele vai responder isso, ele vai lhe dar a atribuição da profissão através da onde? Pesquisando o conteúdo programático do teu curso. Então, olha só que maluco isso daí. Porque o que acontece? As instituições, elas abrem, elas que formam os bacharéis em engenharia. Agora, imagine que uma instituição, a instituição X, ela forma um engenheiro mecânico com um conteúdo programático, esse também linkado ao MEC, e através desse conteúdo programático mínimo, ele pode te titular como engenheiro mecânico.
mas esse conteúdo programático ele tem uma certa... ele não é tão engessado. Então pode existir uma outra instituição Y que forme também engenheiro mecânico, mas com um conteúdo programático um pouquinho diferente. Existem alguns conteúdos programáticos mínimos para aquela formação, mas existem uma gama de conteúdos, né, de matérias que podem ser inseridos ou retirados. Né? Então agora imagine que o engenheiro formado pela Faculdade de Engenharia X, ele tem uma atribuição devido ao conteúdo programático que ele aprendeu, sendo que a Y pode ter outras atribuições a mais ou a menos, referentes também ao seu conteúdo programático. Então você vê que o negócio fica um pouquinho mais complexo. Mas a parte legal é o quê? Que tudo no final tem um porquê. Então, o cuidado é, dependendo do que você for realmente se responsabilizar, justamente o CREA ele pode analisar o conteúdo programático da tua formação e lhe conferir atribuições a mais ou a menos dentro da tua área. Então, tem que tomar um certo cuidado nisso. Amanhã ou depois, já indo para outro assunto, né? É que um vai amarrando o outro. Muito cuidado na hora de escolher uma faculdade. Às vezes eu vou na faculdade lá que parece mais rápida, parece mais fácil, mas às vezes as atribuições que elas me dão, mesmo eu tendo título lá, por exemplo, de engenheiro civil, ela não me confere algumas atribuições por conta de um conteúdo programático, de uma grade curricular muito enxuta. Então, às vezes, a faculdade ela tenta enxugar aquela grade curricular para oferecer um curso mais barato, um curso mais rápido para o aluno, mas isso daí acaba formando um engenheiro civil, porém com um nível de atribuições muito menor do que outras instituições. Então, esse assunto ele vai muito longe, mas só para a gente entender a importância do CREA na nossa profissão, e sim, ele serve para muito mais do que a gente acha. Gostou desse assunto? Tem mais dúvidas? É engenheiro há bastante tempo e nunca escutou falar sobre isso? Comenta aí que o que eu puder ajudar e tirar de dúvidas, fico à disposição.